Olá! Vocês sabiam que os seminários do PEC fazem parte de uma disciplina do programa de pós-graduação em ensino de Química do Instituto de Química da UFRJ? Nestes seminários são convidados palestrantes externos, professores e estudantes do programa para debates entre os presentes sobre temas relevantes para o ensino de Química. Aproveite o próximo seminário. Tchau, tchau! Com grande alegria que a gente hoje recebe o professor Sérgio Leite, da Faculdade de Educação da Unicamp, no na nossa série, né, de seminários do programa de pós-graduação em ensino de Química. O professor Sérgio Leite, ele possui graduação em Psicologia pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas, mestrado e doutorado pela Universidade de São Paulo. Ele atualmente é professor titular aposentado da Universidade Estadual de Campinas. Tem experiência na área de psicologia educacional, onde desenvolve atividade de ensino, pesquisa e orientação nos seguintes temas: afetividade, alfabetização, letramento, formação de professores, ensino e aprendizagem e ensino superior. Foi diretor da Faculdade de Educação da Unicamp de 2008 a 2012, coordenou de 2013 a 2017 o EA2, Espaço de Apoio ao Ensino e Aprendizagem, órgão vinculado à Pró-Reitoria de Graduação da Unicamp, com o objetivo de desenvolver políticas de aprimoramento ao ensino de graduação em toda a universidade. Ele coordena o grupo do Afeto, vinculado ao grupo de pesquisa Aliaula da Faculdade de Educação da Unicamp. O professor vai proferir uma palestra intitulada Afetividade nas Práticas Pedagógicas, e, novamente, eu aproveito já para agradecer, né, a disponibilidade do professor em vir aqui nos oferecer a palestra. Ok. Obrigado, Guilherme. Posso começar, né? Pode. Você vai usar o PowerPoint? Pode deixar. Eu controlo tudo daqui mesmo. Tá bom. Aqui já estou acostumado. Bem, boa tarde a todos, a todas. Eu espero que a gente consiga ter um contato profícuo, né? E vocês, eu queria me situar melhor para vocês de onde que eu falo, né? Eu sou um professor, que eu diria assim, da velha guarda, no sentido de ter um tempo grande de magistério. Eu já estou com mais de 50 anos como professor. E na Unicamp eu estou há 37 anos, né? E foi lá eu me aposentei, mas eu ainda continuo como professor colaborador. A minha universidade ela permite que os aposentados, os que quiserem, eles podem apresentar um plano de trabalho e continuar trabalhando, ou seja, é um professor aposentado, no caso, eu sou MS6 titular, mas o importante é que eu sou colaborador. Então, eu dou aula, eu tenho grupo de pesquisa, eu oriento pesquisa, eu faço tudo que um professor faz. Aliás, eu estou descobrindo que quando a gente aposenta, a gente trabalha mais. É difícil, né? Quem gosta mesmo de dar aula, você não consegue romper com os vínculos da sala de aula, né? Quem está acostumado a essa vida de universidade, alunos, produção, conhecimento, tal, isso aí é uma coisa que faz parte da vida no sentido mesmo filosófico da palavra. É isso que nos anima, né? Que nos ajuda a dar um sentido para a vida, né? Eu espero que vocês, como futuros professores, vocês encontrem um caminho com o qual vocês realmente se reconheçam, né? E se envolvam, né? Afetivamente, que isso que é legal, né?
O tema que eu vou trabalhar um pouco com vocês, eu não tenho a mínima ideia do quanto vocês já conhecem, se vocês já leram sobre isso, se já leu algum autor, nada. Eu realmente estou assim no escuro, né? E esse é um grande problema, quando a gente vai começar a falar com uma audiência que a gente sabe que é qualificada, mas não sabe até que ponto que vocês têm alguma relação com o que eu vou falar. Eu venho estudando a questão da afetividade em sala de aula há quase 20 anos. Olha que coisa. Nós começamos a trabalhar, há mais de 20 anos, nós começamos a trabalhar neste tema no final dos anos 90, né? Até então, a minha grande temática era a questão do letramento, a questão da alfabetização, mas nós estudamos muito a questão de como é que as pessoas se constituem leitores, produtores de texto. É um tema também numa área muito interessante. Mas daí nós começamos a estudar uma problemática do tipo assim, por que as pessoas... por que tem adultos? Essa foi a questão que nós começamos a discutir no final dos anos 90. Se você pegar um grupo de adultos assim aleatoriamente, com relação ao envolvimento com a prática da leitura literária, você vai encontrar, inevitavelmente, pessoas que adoram ler, que têm assim, um envolvimento visceral com a leitura, mas também vai encontrar gente que detesta ler, né? Esse fenômeno é que nos encantou. Vamos dizer. Como é que a gente pode explicar isso concretamente na vida das pessoas? Por que um indivíduo se torna leitor, né, assim, viciado, e o outro se torna um sujeito que tem verdadeiro ódio pela prática da leitura? E logo a gente percebeu que nós estamos lidando com um problema que envolve muito menos a dimensão cognitiva, a intelectual, envolve muito mais a dimensão dos afetos, né, das emoções, né? E foi por aí que nós começamos a estudar autores que discutem a questão da afetividade, né? E começar a fazer pesquisa. Nós começamos pesquisando exatamente o que aconteceu na vida de leitores que são autônomos, que a gente chama de leitores autônomos, né? E leitores que não enfim, sujeitos que não gostam de ler, né? E foi por aí que a gente foi se envolvendo com o tema da afetividade. Para as coisas ficarem um pouco mais claras e eu poder ter uma direção melhor, eu vou apresentar aqui rapidamente um breve PowerPoint para estar dirigindo a minha fala. Eu espero que vocês me acompanhem, tá bom? Depois vocês me falam se tá dando certo aí. Negócio aqui, compartilhar isso aqui. Deu? Sim, estou vendo. Ótimo. Direitinho. Então, vamos lá. Vamos trabalhar com a questão da afetividade nas práticas pedagógicas. Para a gente poder conversar sobre isso, nós temos que antes passar por um conceito que é fundamental, que é o conceito que nós temos sobre o processo de ensino-aprendizagem. O que é isso? Que conceito é esse? Então, assim, quem dá aula tem a ver diretamente com esse conceito. Porém, quando vocês olharem para a literatura sobre isso, vocês vão ver que não há consenso com relação a esse conceito, né? Dependendo do olhar teórico que você usa, você vai, inclusive, defini-lo de forma diferente, né? Mas para as coisas ficarem mais claras, eu vou estar identificando aqui dois grandes conceitos. Um é o conceito super tradicional, que eu vou chamar o modelo tradicional, e depois eu vou fazer, eu vou comparar com o que eu vou chamar
do modelo interacionista, que é o modelo que a gente usa hoje. Eu acho que é fundamental essa base teórica para a gente poder situar aí a questão da afetividade. Olha, eu vou começar, então, situando para vocês a relação ensino e aprendizagem no chamado modelo tradicional. O modelo tradicional é tradicional mesmo, é um modelo secular. É um modelo que provavelmente vem dos gregos, mas ele começa a se constituir mesmo na época da universidade, que começou a ser criada na Idade Média, olha só, século XII, XIII, e esse modelo vem caminhando, vem acompanhando todo o pensamento pedagógico. O modelo tradicional trabalha com a ideia central de que o conhecimento ele é transmitido. Ou seja, no fundo, você estudar a questão de ensino e aprendizagem é você estudar a questão do conhecimento, né? Quer dizer, como é que o homem acessa o conhecimento? Segundo o modelo tradicional, o conhecimento ele é transmitido. O sujeito aprende através da transmissão. Quem sabe, ensina quem não sabe. Essa é a lógica, é a pedra angular do modelo tradicional. E junto com esse modelo, vem algumas ideias. O aluno, portanto, é visto como um ser passivo, ele está lá para receber, só para receber, certo? Aquilo que Paulo Freire chamava de educação bancária, né? Esse modelo trabalha porque a gente encontra ainda bolsões de educadores, e principalmente na universidade, que ainda trabalham com essas, olha só, hein, com essas ideias, né? Embora às vezes não tenham consciência. Mas esse modelo tradicional entende que ensino e aprendizagem são dois processos que não têm uma relação. Eles entendem que ensinar é tarefa do professor, mas aprender é obrigação do aluno, né? E, normalmente, quando o aluno não aprende, no modelo tradicional, a tendência é culpabilizar o próprio aluno pela não aprendizagem. Tipo assim, ele não aprende porque tem que ir baixo, ele não tem estrutura, ele não tem, sei lá, e por aí vai. Geralmente, se usa de algum fator intrasubjetivo, né, no aluno para explicar que alguma coisa dentro dele não vai bem e explicaria a não aprendizagem. Veja só, né? Vocês começam aí a identificar com experiências que vocês tiveram como estudantes e ainda tem, talvez, quem trabalha em escola. E a ênfase, basicamente, desse modelo tradicional é só a dimensão cognitiva. Por quê? Porque durante séculos se trabalha com a ideia de que a cognição é a dimensão mais importante no homem. Lembra que nós chegamos até o século XIX, final do século XIX, com o predomínio de uma concepção filosófica chamada positivismo, que vocês conhecem, já devem ter estudado, o Augusto Comte, e ele dizia, olha, o conhecimento só é possível através da razão, né? Então, em cima dessa ideia, a escola, toda a agenda a pedagógica, ela foi centrada em objetivos cognitivos, né? Quer dizer, na prática, isso quer dizer o seguinte, o professor de matemática está preocupado em ensinar os alunos a resolver problemas, a fazer conta, operações e tal, mas raramente ele está preocupado em levar ao aluno a gostar da matemática, porque isso implica um objetivo que não tem a ver com a dimensão cognitiva, teoricamente falando. Bem, o modelo tradicional pode ser representado por essa relação, o professor ensina ao aluno, certo? Quem sabe ensina quem não sabe, e o problema é que as ideias, se ficassem apenas no plano das ideias, não teria problema nenhum. O problema é que as ideias elas têm implicações práticas, né? O modelo tradicional fez um estrago violento no pensamento educacional e ainda faz, isso que é duro, né? Mas quais são as implicações? Primeiro, é achar que o aluno é sujeito passivo, o sujeito está lá para receber.
É aquela ideia, portanto, o aluno um saco vazio a ser preenchido pelo conhecimento que o professor transmite. Aquele conhecimento, portanto, de transmissão acadêmico, que precisa estar na memória, e o aluno depois tem que repetir na prova. É uma coisa horrorosa, mas, enfim, está muito presente ainda. É um processo, portanto, centrado no professor, que é ele que comanda tudo, ele que tem o conhecimento e tal, e portanto, o aluno está lá para receber, né? Uma das implicações pedagógicas mais identificadas pelo domínio desse modelo é a ênfase na aula expositiva. Quer dizer, eu não sei se vocês já tiveram a curiosidade de perguntar, mas por que a aula expositiva é a atividade mais utilizada ainda, principalmente na universidade? A verdade é essa, né? Por causa disso, quer dizer, por trás disso está esse modelo que trabalha com a ideia de que o conhecimento é transmitido. Se é assim, a atividade básica tem que ser a aula expositiva mesmo, né? Mesmo que hoje a gente já saiba que a aula expositiva, numa aula expositiva, o aluno não aprenda nem 10% daquilo que foi exposto, mas o fato é que ainda é. Quando o professor fala, vou dar aula, via de regra, entenda-se aula expositiva, em que ele expõe e o outro fica ouvindo, certo? A responsabilidade do insucesso é sentada no aluno, como eu falei para vocês. Uma coisa é ensinar, outra coisa é aprender. Olha só, essas duas dimensões não são vistas como uma única dimensão, né? E a ruptura, portanto, na relação ensino e aprendizagem. Bom, isso aqui é importante, porque eu acho que eu estou falando de algo que vocês conhecem, que vocês provavelmente vivem, muitos ainda provavelmente viveu ensino básico, ensino médio, ou mesmo universidade, vocês devem ter vivido esse modelo e sabe como é complicado. Na minha universidade ainda tem uma parcela muito considerável de professores que trabalham com esse modelo. Tudo bem que são os professores mais antigos, o pessoal mais conservador, mas o fato é que fazem isso. Dão aqueles cursos de aula expositiva durante 2 semestres, e aí vem aquela maldita prova e o coitado do aluno, se vai mal, está ferrado, né? Enfim, é disso que eu estou falando. Vamos caminhar. O modelo tradicional ele só começou a ser questionado quando começaram a surgir teorias, né, nas mais diversas áreas, principalmente na filosofia, na área do conhecimento, mas eu vou trazer da minha área, que é a psicologia. Houve pelo menos 2 ou 3 teóricos que eu vou destacar, né, que fizeram a crítica ao modelo tradicional e criaram, portanto, uma nova concepção. E aqui eu estou falando de Piaget, que você já deve ter ouvido falar, do Vygotsky, que é um teórico fantástico, né, um russo, né? E o terceiro nome, que não sei se vocês conhecem, que é o Henri Vallon, que ele não é da psicologia, mas ele trabalhou, apesar que a formação básica dele é de neurologista, né? Mas ele se envolveu com a questão da educação. O que é que o modelo interacionista diz? Ele tem uma concepção sobre o conhecimento radicalmente diferente. O modelo interacionista trabalha com a ideia de que o conhecimento não é transmitido. O conhecimento não é transmitido. O conhecimento ele é construído na relação que se estabelece entre o sujeito e o objeto do conhecimento. O sujeito é o sujeito que aprende. Se for fazer relação com sala de aula, aqui você vai falar no aluno, e o objeto são os conteúdos com que são trabalhados em sala de aula. Piaget ele constrói uma construção teórica mostrando que a construção do conhecimento envolve um duplo movimento, o que ele chama de abstração empírica e abstração reflexiva. Ou seja, diante de um objeto novo, o primeiro movimento do sujeito é tentar abstrair desse objeto as ideias que esse objeto possibilita a partir da estrutura cognitiva que o sujeito já tem.
Quer dizer, o conhecimento que ele tem, ele usa de início para interpretar o objeto novo. É isso que o Piaget chamava de abstração empírica. Mas, a partir do momento em que ele consegue, portanto, abstrair do objeto novo dados empíricos, esse material passa por um processo interno de reflexão, de reorganização das ideias, porque, geralmente, diante de um objeto novo, a sua estrutura cognitiva não dá conta. Então, ele tem que reorganizar as ideias para poder realmente construir uma nova concepção teórica que dê conta desse objeto. Eu estou sendo super sintético, é claro que o processo é muito mais complexo, não é? Mas, em poucas palavras, é isso, né? O que Piaget não deu conta, porque não era objetivo dele, Piaget não estava preocupado em construir uma teoria pedagógica, Piaget estava preocupado em construir uma teoria que explicasse como é que o pensamento lógico se desenvolve. E foi o que ele fez, né? Ele não considerou aqui, no caso da cultura e da sala de aula, um elemento que está faltando, que é o elemento que faz a mediação. Quem vai resolver esse problema, sem dúvida alguma, é o Vygotsky. O Vygotsky vai olhar, basicamente, para a base teórica que o Piaget propõe e vai dizer: Piaget, você está correto, só que está incompleto, porque você esqueceu de considerar que toda relação sujeito-objeto, e aqui em termos de cultura, ela é mediada. Toda relação sujeito-objeto cultural, conhecimento, enfim, ela é mediada por algum agente mediador. Por agente mediador pode ser pessoas físicas, podem ser ideias, um livro pode ser a mediação entre você e um conteúdo novo, certo? Mas ele vai dizer que a mediação ela é fundamental, porque dependendo de como a mediação é feita, isso aí vai ter impacto na forma como o sujeito vai se apropriar do objeto. Ou seja, dependendo da qualidade da mediação, a qualidade da mediação vai determinar a qualidade do conhecimento construído pelo sujeito. O problema é que, quando a mediação ela é bem feita, o sujeito consegue construir legal o conhecimento sobre o objeto. Mas, quando a mediação é mal feita, o sujeito simplesmente não consegue construir um conhecimento adequado sobre o objeto. Eu estou falando, por exemplo, dos índices de fracasso escolar, de repetência, etc., né? Que, na verdade, hoje, para nós, são muito mais explicados por problemas dos agentes mediadores do que por que o sujeito é incapaz de aprender. Essa é uma das grandes diferenças entre o modelo interacionista e o modelo tradicional. O modelo interacionista ele tem implicações pedagógicas como o outro. A primeira deles é essa: o sujeito é ativo. O aluno, ele, no caso, é ativo. Mas aqui, a concepção interacionista diz respeito a uma teoria ampla sobre conhecimento. Então, a gente diria o sujeito, de modo geral, em toda a relação na produção do conhecimento, através do seu contato com elementos da cultura, ele é ativo. Ativo quer dizer, ele pensa, ele elabora, ele cria ideias. A partir da experiência com o objeto, ele produz hipóteses, constrói hipóteses para explicar melhor, portanto, aquele conhecimento que está sendo construído a partir da relação com o objeto. Então, o papel do aluno é visto de uma outra forma radicalmente diferente. Segundo, que o modelo interacionista trabalha com a ideia de que há uma relação dialética entre ensino e aprendizagem, e não uma ruptura. Ensinar e aprender são processos como dois lados da mesma moeda. A gente pode dizer que existe uma relação dialética entre esses dois processos. A forma como o professor ensina determina as condições de aprendizagem do aluno, inclusive podendo levar ao sucesso ou ao fracasso. E vice-versa. Quer dizer, a aprendizagem ela tem que ter impacto nas condições de ensino, de tal modo que uma alimenta a outra no bom sentido, né?
O papel da mediação pedagógica é absolutamente fundamental. O professor aqui, ele é visto em sala de aula como o principal mediador, mas não é o único mediador. Em sala de aula, nós temos outros mediadores, certo? Por exemplo, o material pedagógico que você usa, portanto, faz a mediação, a posição dos colegas em sala de aula, né? Frequentemente, os colegas atuam como mediadores em sala de aula. Às vezes, o colega é um mediador mais importante do que o próprio professor, porque, às vezes, o colega consegue perceber muito mais facilmente, por exemplo, a dificuldade que um aluno tem lidando com uma questão concreta lá, independente da área, né? Enfim, vocês podem imaginar que, portanto, esse modelo interacionista, não tem nada a ver, portanto, com o modelo tradicional. O modelo interacionista, ele é a base teórica de novas concepções que surgiram a partir de uns anos para cá, que você já deve ter ouvido falar, que são as chamadas metodologias ativas, né? Se você for olhar com detalhe, ele, na verdade, são práticas pedagógicas inspiradas nessa ideia do sujeito ativo. O sujeito aprende não porque alguém fala, mas ele aprende na medida que ele age sobre o objeto e vai elaborar a partir daquela ação, certo? O papel do professor é estar criando as condições para que esse processo ocorra de uma forma adequada, de uma forma tranquila, né? É nesse ponto que eu vou introduzir a questão do papel da atividade. Então, olha, vamos retomar a representação desse modelo para vocês poderem, portanto, entender. Eu estou falando, portanto, do modelo interacionista, em que trabalha com a ideia de que o conhecimento ele é construído na relação que se estabelece entre sujeito e objeto, só que essa relação ela é mediada. O que a gente observou, e aqui, trazendo esse modelo para a sala de aula, nós temos sujeito, o aluno, o objeto é o conteúdo que é trabalhado concretamente, e a mediação, que tem vários mediadores, mas o principal mediador é o professor, sem dúvida alguma. Por quê? Porque está na mão dele a criação das condições concretas, de criar as condições concretas para que o aluno tenha a relação, com o objeto. Então, por exemplo, quando toda atividade que o professor planeja vai dar um texto, uma discussão de um texto, certo? Isso significa uma atividade pedagógica planejada por ele, que, na verdade, é uma atividade mediadora em que o professor espera que haja uma relação entre o sujeito e o objeto, e essa relação leve o aluno a reorganizar suas ideias de uma forma mais avançada com relação àquele objeto. Ele construa, portanto, um conhecimento mais elaborado a partir daquele objeto novo. É isso. Estamos falando de teoria do conhecimento, né? Em poucas palavras. O que o meu grupo começou a perceber, e aqui, modestamente, a gente tem dado uma contribuição que eu considero relevante, é que essas flechas que vocês estão vendo aqui, a gente hoje reconhece que essas flechas não são flechas que envolvem apenas a dimensão cognitiva. Essas flechas, elas envolvem também a dimensão afetiva, quer queiramos, quer não. Isso quer dizer o seguinte: aquele professor lá que estava imaginando que vai dar uma atividade simples, como leitura de um texto, leitura e discussão de um texto, essa atividade, leitura e discussão de texto, ela vai ter implicações cognitivas no sujeito, mas também vai ter simultaneamente impactos afetivos na relação com esse objeto, na relação entre sujeito e objeto. No mínimo, um gostei ou não gostei vai pintar. Então, o que o grupo do afeto está demonstrando é que a dimensão afetiva hoje está sendo reconhecida
como parte do processo de produção do conhecimento e não dá mais para a gente deixar de fora. E, aliás, daqui a pouco eu vou contar para vocês por que demorou tanto para a gente reconhecer a dimensão afetiva nesse processo. Eu estou falando de um olhar teórico que ajuda a gente a entender o trabalho pedagógico, primeiro em parte em sala de aula, mas também ajuda a gente a entender a nossa história, a história de cada um. E aqui eu estou falando daquelas áreas que vocês amam de paixão ou detestam, ou não gostam. Esses processos não são processos naturais, casuais. As relações de gostar ou não gostar, de amor ou de ódio em relação a uma área, a um conteúdo, são processos que são socialmente construídos. Como é que nós chegamos nessa posição? Foi há 20 anos atrás, quando eu volto lá a falar do sujeito leitor, que nós começamos a pesquisar sujeitos que eram hábeis leitores, né? E sujeitos que detestavam ler. E o que nós fizemos? Nós fomos fazer um levantamento da história de vida desde a infância com esses adultos para tentar entender que tipo de mediação o sujeito teve com leitura e não deu outra. Os sujeitos que têm uma relação com leitura amorosa, né, uma relação de paixão, tiveram uma história de mediação com leitura marcada essencialmente por mediações onde o impacto afetivo foi positivo. Mas o problema é que tem vice-versa aí. Quer dizer, sujeitos que detestam ler é porque ou tiveram uma vida onde houve ausência da leitura, o que é possível desde a infância, ou então, quando começaram a ter envolvimento com a leitura, eles foram expostos a mediações cujo impacto foi aversivo. É o caso daquele molequinho que a gente entrevistou, ele dizia lá com 8 ou 9 anos de idade que ele detestava ler, porque quando ele tinha 6 anos, ele ia ler lá na sala e ele engasgava muito, e o professor ralhava com ele na frente dos colegas. A conclusão, ler para ele virou um troço extremamente horroroso, né? Quer dizer, virou aversivo. Quer dizer, Pavlov explica isso hoje muito bem. Quer dizer, é puro condicionamento, mas é isso que acontece. A verdade é essa, né? Bom, sobre a mediação, portanto, a qualidade da mediação determina, em grande parte, a qualidade da relação que se estabelece entre o sujeito e o objeto, né? E a relação acima também se aplica para a situação de sala de aula, e é disso que nós estamos falando. Então, o que nós descobrimos sobre a afetividade, em síntese? Nós descobrimos que todas as relações são também afetivas. Toda relação do sujeito, do homem, com elementos da cultura, elas são sempre elas são sempre impactadas pela dimensão cognitiva e afetiva. As relações também são afetivas, certo? Não dá para você excluir essa dimensão, certo? Portanto, isso também vale para a sala de aula, né? Quer dizer, toda prática pedagógica que um professor planeja, ela tem impactos cognitivos e afetivos, queiramos ou não. Lembrando que impacto afetivo pode ser por bem ou por mal, pode ser positivo ou pode ser negativo. Portanto, nós estamos falando, na verdade, no nosso grupo, a gente chama esses impactos positivos e negativos, a gente chama de movimentos de aproximação ou de afastamento. Ou seja, quando o sujeito tem uma história de mediação afetiva positiva com um dado objeto, com o tempo vai ocorrendo o que a gente chama de um movimento de aproximação afetiva entre sujeito e objeto. No caso, por exemplo, do leitor autônomo, do sujeito que adora ler, o que aconteceu? Ele viveu contínuas situações
marcadamente positivas com relação, afetivamente positivas com as práticas de leitura, e chegou um momento que a própria leitura se tornou uma atividade intrinsecamente, extremamente afetuosa, enfim, que ele gostava, amorosa. O ato se tornou um ato de amor, né, de leitura. Mas o inverso também ocorre. Quer dizer, se o sujeito tem uma história de mediação afetiva negativa com um dado objeto, acaba ocorrendo com o tempo um movimento de afastamento, né? Se vocês, nós temos pesquisado várias áreas do conhecimento para explicar, para entender, por exemplo, por que pegar uma área conhecida, a área da matemática, né? Por que a matemática é tão ela é detestada por muitos jovens? Não é porque a matemática é difícil, porque os impactos afetivos da mediação pedagógica, da forma como foi ensinada, penderam para o lado negativo. E aqui eu não estou falando de passar de ano ou repetir de ano, entendeu? Eu estou falando do impacto que gera, né? Como nós temos um sistema educacional que é marcado pelo controle aversivo, a verdade é essa. As provas são um instrumento extremamente aversivo, a verdade é essa. O que você tem é que, mesmo alunos que são aprovados, que conseguem nota, mas eles acabam vivendo um movimento de afastamento entre aquela área, entendeu? Porque o impacto, apesar de passar de ano, foi aversivo, foi marcadamente aversivo. Então, é aquele caso de que legal, passei, mas nunca mais quero ver na minha vida. Isso aí acaba afetando a vida, acaba determinando até escolhas profissionais, né? Isso aí a gente tem hoje compartilhado, a pesquisa mostra claramente isso, né? Bom, a relação razão e emoção, a pergunta é, mas por que se isso é tão importante, por que só agora, em meados do século XX, né, é que nós começamos a entender esse processo? E, de novo, nós fomos buscar uma explicação na área da filosofia, mais especificamente na área da história da filosofia. E o que os filósofos nos ajudam a gente a entender? Ajudam a gente a entender que durante séculos predominou a chamada concepção dualista de homem, a concepção de que o homem é um ser cindido. Primeiro, a grande dualidade era corpo e alma, né? Mas, enfim, não vamos entrar aqui, que o tema é outro. Nos interessa aqui a dualidade de razão e emoção. Essa dualidade, que o homem tem duas dimensões, razão e emoção, e essas duas dimensões não se conversam, ela também é uma concepção que dura desde a Idade Média e vem embora, certo? Na Idade Moderna, lembra que Descartes ele reforça a concepção dualista e, mais ainda, ele vai criar as bases para o racionalismo ao dizer que o homem é um ser cindido de razão e emoção, mas a dimensão mais importante é a razão. Portanto, a emoção é colocada sempre no nível inferior. A igreja já havia trabalhado com a ideia de que a emoção tem a ver com pecado, olha só, né? Então, assim, a emoção ela fica realmente num plano absolutamente marginal dentro da concepção humana. O filósofo que vai torpedear, efetivamente, vai criar as bases da crítica crucial ao dualismo foi o Spinoza, né? Ele cria as bases da concepção monista quando ele vai dizer, escuta, cambada, o homem não é um ser cindido, é uma coisa só. E imagina, no século XVII, o cara defende a ideia de que corpo e alma é a mesma substância. Então, isso é uma heresia, porque aí ele foi colocado na lista negra da igreja e foi expulso da sinagoga. Mas o pensamento dele, as bases do pensamento dele, permaneceram e são retomadas no século XIX, né? Por exemplo, os teóricos da psicologia, que eu estou falando, que eu estou aqui lembrando aqui para vocês, todos eles são monistas, né? Hoje, todos
os cientistas, né, assumem uma posição monista, quer dizer, não dá para ver o homem cindido, entendeu? A ciência tem que dar conta do homem como um todo, né? Então, assim, isso explica por que só em meados do século XX a emoção passou a ser pesquisada em sala de aula. É óbvio que o tema, a emoção, sempre esteve presente nas teorias psicológicas, mas não como objeto de pesquisa, entendeu? Porque ela não era valorizada, né? Dois nomes que são importantes são o Henri Vallon. O Henri Vallon, se vocês, quem já leu, apenas retomar, ele trabalha com a ideia de que ele faz uma diferença entre emoção e afeto, né? Para ele, emoção são os primeiros vínculos que o recém-nascido apresenta, é o primeiro mais forte vínculo entre os indivíduos, né? E são manifestações de estados subjetivos com componente orgânico, ou seja, as primeiras respostas que o recém-nascido apresenta são respostas emocionais. Essas respostas emocionais são respostas filogeneticamente determinadas. Quer dizer, o homem desenvolveu as respostas emocionais durante o desenvolvimento da espécie. Mas, a partir da emoção, começa uma intensa relação com o ambiente e as respostas emocionais vão se constituindo gradualmente através da cultura na dimensão afetiva, que ela é mais abrangente, ela inclui emoção, sentimentos, paixão, envolve as vivências, formas de expressão mais complexas. O homem vai aprender a se apropriar das formas culturais de expressar a cultura, de expressar, portanto, as emoções. A fala é fundamental. Quando o homem começa a falar, ele aprende as formas culturais de expressão de cultura, ele aprende a dar nome às formas de sentimentos, das emoções, mas aí nós já estamos falando em afetos, né? Que é a emoção já com todo esse processo de culturalização, né? Que ocorre, né? Então, ela evolui ao longo da psicogênese, incorpora as conquistas do plano da inteligência. E a personalidade é constituída pela afetividade e pela inteligência, né? O Vygotsky também ele tem ideias fantásticas. Ele vai dizer que as funções psicológicas têm suporte biológico, então ele reconhece que o homem nasce com funções biológicas elementares, e ele vai construir uma teoria para explicar como que as funções elementares se mesclam com a cultura para gerar as funções superiores que caracterizam o homem, que caracterizam o sujeito humano. O funcionamento psicológico, portanto, fundamenta-se nas relações sociais entre o indivíduo e o mundo. Quer dizer, sem cultura, sem o outro presente, o homem ficaria apenas com as funções elementares biológicas. Quer dizer, a cultura que vai possibilitar ao homem se humanizar, desenvolver aqueles aspectos psicológicos que caracterizam o ser humano, certo? O homem enquanto ser humano. A relação indivíduo-mundo, portanto, é mediada por instrumentos e signos, né? Não é direta. Eu espero que vocês já tenham estudado Vygotsky, porque é um dos autores mais importantes do século XX, né? Vallon e Vygotsky têm em comum algumas ideias que eu quero aqui, então, retomar. Primeiro, eles entendem que as manifestações emocionais, inicialmente orgânicas, elas ganham complexidade passando a atuar no universo simbólico das representações, ampliando suas formas de manifestações. Então, a afetividade, no fundo, são formas de manifestações das emoções complexificadas, quer dizer, elas se tornam cada vez mais complexas, né? Quer dizer, e o homem vai desenvolver esse processo através da cultura, assume, portanto, o caráter social da afetividade, né? E a relação entre a afetividade e a inteligência ela é fundante para o processo de inteligência. Bom,
não tem muito tempo, nós estamos falando, portanto, de ensino e aprendizagem, que são interrelacionados e são premiados pela afetividade. Hoje a gente chama em ensino e aprendizagem, um substantivo composto, né? Enfim, né? Uma questão para debate que eu colocaria para vocês, eu estou começando a correr porque eu estou preocupado com o horário. O que caracterizaria, portanto, o ensino de sucesso dentro desse quadro teórico? Sem dúvida alguma, o ensino de sucesso é aquele ensino desenvolvido por um professor, portanto, é um processo de ensino-aprendizagem desenvolvido por um professor que consegue, de um lado, levar o aluno a se apropriar daquele objeto, então ele aprende sobre aquele objeto, mas, simultaneamente, ele mantém uma relação afetiva positiva com aquele objeto. Essas duas dimensões não dá mais para separar. Então, o ensino de sucesso é um processo de mediação pedagógica em que produz a apropriação dos conteúdos pelo sujeito. Então, a mediação possibilita ao aluno se apropriar daqueles conteúdos e, simultaneamente, estabelecer uma relação de aproximação afetiva positiva com relação àquele conteúdo. É isso, quer dizer, de nada adianta um professor dar um curso, o aluno aprende porque estudou por esquiva, ele até passa de ano, mas depois que termina a prova, ele fala, nunca mais quero ver esse negócio aqui. Isso quer dizer que o impacto afetivo foi aversivo. Por isso que não dá mais para aceitar o ensino que é manipulado por condições puramente aversivas. Vocês sabem do que eu estou falando. Deve ter sentido na carne, como eu, muitas vezes, durante a sua vida, né? Então, o impacto afetivo, se positivo, ele promove relações de paixão entre sujeito e objeto. E é disso que nós estamos falando, é isso que a gente espera que ocorra, né? Que um aluno, ao tomar contato com novos objetos, ele estabeleça com ele uma relação de paixão. Isso vai depender do tipo de mediação. E se negativo, vai dar uma relação de fogo e esquiva. São os movimentos, portanto, de aproximação e afastamento que eu estava comentando com vocês. Quando foi na virada do século XX para o século XXI, o nosso grupo, portanto, estava com a seguinte pergunta, e agora? Que caminho seguir, né? Nós já estávamos bem avançados com as pesquisas sobre a questão do leitor e tal. E a gente optou por estudar aquilo que a gente chama hoje do professor inesquecível. E aqui a gente está falando bem. Né? Quer dizer, aí a gente lembrou que não é comum, mas frequentemente a gente encontra professores que são inesquecíveis porque conseguiram nos afetar desta forma, como eu falei para vocês, em que possibilita a gente a se apropriar do conhecimento e acabar se apaixonando por aquela área, né? E a gente, então, resolveu pesquisar esses caras. Por quê? Porque, até então, o que a gente mais estudava era fracasso escolar, ou seja, era o outro lado. Então, eu sabia muito bem o que os professores faziam que levavam o aluno à repetência, a sair da escola. Isso aí, a gente estava muito acostumado. Aliás, a quantidade de pesquisa sobre fracasso escolar é muito alta durante o século XX, mas do sucesso escolar nós pouco sabíamos. Então, lá fomos nós trabalhar com esse professor. Então, quando a gente identificava um professor que tivesse essa marca, a gente colocava um pesquisador para acompanhar esse cara durante um semestre, né, para a gente poder estabelecer a relação entre o que esse cara faz em sala de aula, que leva os alunos a ter um movimento de aproximação com essa área de conhecimento, né? Hoje, o nosso pressuposto teórico básico do grupo é esse, ó, a qualidade da relação que se estabelece entre sujeito e objeto
ela é também de natureza afetiva e depende da qualidade da história de mediações vivenciadas pelo sujeito em relação ao objeto no seu ambiente sociocultural durante a sua história de vida. Então, isso aqui, hoje, para nós, é a base teórica, já não é nem pressuposto, é a base teórica mesmo. Isso aqui é Vygotsky, certo? Basicamente, a gente está inspirado em Vygotsky. O Grupo do Afeto tem produzido muito livro, né? O nosso primeiro livro foi em 2001, que chamava Alfabetização e Letramento, mas já tinha os primeiros trabalhos sobre afetividade. Depois, o segundo livro foi sobre EJA, chamado Afetividade e Letramento na Educação de Jovens e Adultos. A gente foi produzido pela Cortez, em 2013. O terceiro livro é o que a gente está ainda trabalhando, saiu em 2018, chama Afetividade e as Marcas do Professor Inesquecível. Esse livro, o que vocês vão encontrar? Vocês vão encontrar, eu geralmente apresento um artigo inicial sobre as bases teóricas do Grupo do Afeto, e depois vocês vão encontrar um capítulo de cada um dos meus orientandos descrevendo para o professor que tem sala de aula. E a pergunta que eu fiz para ele é: fulano, você que estudou afetividade, você que fez o seu mestrado em afetividade no ensino de matemática, eu quero que você escreva um capítulo para o professor a partir da pesquisa que você fez. Então, leva o professor a ter esse conhecimento, né, sobre como que esse professor inesquecível que você estudou trabalha em sala de aula. Basicamente, foi isso que a gente fez, né? Quem quiser ter contato com esse livro, e aqui vai a minha propaganda, vocês acham no como é que chama? Enfim, nessas... enfim, essas empresas que vendem, mas nesse endereço aqui da editora, vocês podem conseguir com desconto, com muito desconto, entendeu? E é o trato que eu tive com a editora. O que a gente vender por aí, vocês, por favor, façam um bom desconto. A Mercado de Letras é a nossa editora lá em Campinas. Eu queria falar rapidamente sobre a pesquisa sobre meu professor inesquecível, para a gente poder depois abrir uma discussão rápida. Essa pesquisa ocorreu, foram vários trabalhos, no começo do século XX, né? 21, 2003, né? E a gente trabalhou basicamente com o objetivo de identificar as marcas afetivas identificadas por alunos que relatam a existência de um professor inesquecível em suas vidas. Nós trabalhamos numa primeira fase com alunos de cursinho pré-vestibular. Alunos, portanto, que estavam terminando o ensino médio e estavam entrando para a universidade, né? E a gente usou como metodologia, se vocês não conhecem, depois eu posso estar indicando a bibliografia, as chamadas entrevistas recorrentes, que é uma entrevista, a gente faz uma vez, analisa os dados, depois a gente apresenta de novo para o sujeito, a gente vai recorrente, quer dizer, a entrevista ocorre várias vezes, e o sujeito tem possibilidade, inclusive, de dizer se concorda ou não com a análise que nós estamos fazendo, certo? E quando chega um ponto em que tanto aluno e professor, eles dizem... tanto o pesquisador quanto o aluno falam, tá legal, acabou, e aí então para, né? Geralmente, essas entrevistas geram o quê? Geram núcleos temáticos. Esses núcleos ajudam a entender o que aquele professor que ele está falando fez para se tornar um professor inesquecível para o sujeito. É isso. E as pesquisas, de modo geral, nós conseguimos identificar 4 grandes núcleos temáticos: decisões e práticas pedagógicas, a relação professor-objeto do conhecimento, outros aspectos do comportamento do professor e impactos na vida do aluno. Vamos falar rapidamente sobre cada um deles. Então, assim, esses 4 núcleos, portanto, o que eles ajudam a entender? São os resultados de várias pesquisas que nós fizemos com alunos sobre professores que alunos consideram
que foram professores inesquecíveis para suas vidas, certo? Então, primeiro, práticas pedagógicas. O que eles falam sobre isso? Os alunos dizem o seguinte: olha, professor inesquecível está muito preocupado em que o aluno perceba a relevância daquilo que ele vai aprender. Isso aí é óbvio, né? Porque quando um aluno não consegue identificar a função do que ele está aprendendo, ele não consegue estabelecer um vínculo afetivo com aquele conteúdo lá. Então, assim, os professores inesquecíveis, eles desenvolvem estratégias para o aluno poder entender a relevância que aquele conhecimento tem para a vida deles ou para a vida profissional, certo? De alguma forma, isso é fundamental. O professor inesquecível, ele parte daquilo que o aluno já conhece. Isso aqui é fundamental. Isso aqui, gente, é um dos grandes nós que nós temos na universidade. Principalmente os professores que trabalham com o modelo tradicional, eles começam o curso, não querem nem saber só o que o aluno sabe ou não sabe. Eles simplesmente começam o curso no ponto que eles acham que deve começar. Se o aluno tem repertório básico, ou se não tem, o problema do aluno, ele que se vire. Isso tem sido, por incrível que pareça, um dos motivos da concentração do fracasso escolar na universidade nos primeiros e segundos semestres. Na Unicamp também tem. Nós temos pesquisado isso. Vou dar um exemplo para vocês, claro. Por exemplo, típico é cálculo. Cálculo é a disciplina que mais reprova, mas não é generalizado, mais reprova com alguns professores. A verdade é essa. Chega a 50%, entendeu? E um dos motivos, não é o único, mas entendeu? É isso, quer dizer, o professor trabalha com a ideia que o fato do aluno ter passado no vestibular garante os pré-requisitos na matemática para ele poder começar cálculo já avançado. E isso não ocorre. Os alunos não têm, apesar de terem passado no vestibular, eles não têm domínio dos pré-requisitos. E aí eles começam dançando, quer dizer, e como é que os alunos resolvem? Como é que os alunos resolvem? Os que passam, por que passam? Passam porque tem recursos fora da sala de aula que os ajudam a se apropriar do conhecimento. Geralmente a família arruma professor particular, tem colegas, enfim, vai atrás do conhecimento de outras formas, mas não porque em função daquilo que o professor fez na sala de aula. Só que quem não tem condição, geralmente acaba dançando. A verdade é essa, né? O professor inesquecível organiza os conteúdos de uma forma absolutamente adequada. E adequada quer dizer, ele consegue organizar os conteúdos de forma a respeitar a própria organização epistemológica da área. Toda a área do conhecimento é uma lógica, em que certos conteúdos têm que ser trabalhados antes, tal. Enfim, é isso que aumenta a probabilidade do sucesso do aluno. Quando essa lógica não é seguida, o aluno dança. A verdade é essa, certo? O professor inesquecível trabalha com atividades motivadoras. Ele não fica só dando aulas positivas, às vezes para iniciar ou para fazer fechamento, mas grande parte das atividades são atividades que levam o aluno a ter uma ação prática. Quer dizer, o aluno vai para a biblioteca, vai observar, vai ler, vai redigir, vai responder. Quer dizer, a ação, ela é muito mais, o sujeito ele age mais em relação ao objeto do que ficar só sentado e ouvindo, né? E a verdade é que boa parte dos alunos que estão acostumados com esse modelo tradicional, quando o professor muda, ele chia, porque, mas calma, não vai dar aula. Dar aula quer dizer aula expositiva, né? E é incrível, gente, é incrível. Os alunos que trabalham no modelo tradicional, eles ficam 2 meses gazeteando e estudam 3 dias antes para fazer prova. Só que o estudar para eles não é estudar a matéria, eles estudam as provas para poder enfrentar a prova do professor. Porque ele sabe que ele tem que sair bem na prova. O problema não é dominar o conhecimento, é ir bem na prova, para tirar a nota mínima. Essa que é a desgraça. Olha só. O professor inesquecível trabalha muito com instrução e feedback. Ele é hábil na forma de dar instrução para o aluno e no feedback. Ele consequencia tudo que o aluno faz.
Feedback é uma relação muito importante. Geralmente, professores que dão bons feedbacks e boas instruções têm metade do caminho andado. Utiliza princípios, portanto, da metodologia ativa, eu já comentei com vocês. Avalia de forma coerente. Avaliação muda o conceito. Avaliar não é uma forma de ferrar o aluno, a verdade é essa. Não é avaliar o que o aluno não sabe, é avaliar o que o aluno sabe. Mas, via de regra, o professor coerente e preocupado com o envolvimento com o aluno, ele faz da avaliação um instrumento de avaliação das condições de ensino. Ou seja, ele trabalha o conteúdo, ele pode até avaliar, mas se houve problemas, ele vai pensar em formas de reorganizar o ensino para o aluno poder se apropriar daquilo que ele não conseguiu durante aquele período de aula, certo? Isto é fundamental, muda o conceito de avaliação, certo? E o que é importante, o professor inesquecível, ele consegue manter clima afetivo positivo na sala de aula. Tá? Deixa eu caminhar rápido. O segundo grande núcleo é o núcleo que vai explicar qual é a visão que o aluno tem da relação que existe entre o professor e aquilo que ele ensina. E aqui aparecem duas coisas. O aluno entende que o professor inesquecível, ele domina o conteúdo. Ele reconhece que o professor domina, ele manja, ele conhece, entendeu? Mas, mais que isso, ele percebe que o professor tem uma relação de paixão com aquilo que ele reconhece. É o oposto daquele professor que dá uma aula burocrática, que não se envolve, não tem um envolvimento com aquilo que ele ensina. O aluno percebe isso claramente, certo? Geralmente, quando o professor tem uma relação afetuosa com aquilo que ele ensina, ele consegue contaminar boa parte dos seus alunos com aquele sentimento, né? Quem teve professor assim sabe do que eu estou falando. Outros aspectos do comportamento do professor inesquecível, geralmente são professores que acolhem, os alunos percebem, sabem que pode chegar nele, vão ser bem recebidos, são professores que estão preocupados com postura crítica, tal, enfim, são alguns aspectos que aparecem. Aqui eu estou trazendo apenas alguns dos principais dados que a pesquisa mostra para a gente. E, finalmente, os impactos que teve, né? Esses professores inesquecíveis levaram os alunos a aprenderem aquilo que eles tinham que aprender, e, mais ainda, os alunos estabeleceram uma relação afetiva, positiva com aqueles conteúdos lá. E isso é tão marcante que, pelo menos para quase que um terço deles, é tão forte que levou os alunos a fazer a escolha profissional naquela área, né? Foi muito comum a gente encontrar nesses nossos sujeitos, dizer assim, olha, eu vou fazer biologia por causa da minha professora, né? Ela era muito exigente, mas ela era uma pessoa que nos contaminou pela paixão que ela tinha com a biologia, né? Enfim, gente, olha, é sobre esses pontos que eu queria falar mais para vocês. Eu acho que já tá, eu falei quase uns 55 minutos. Eu acho que agora, então, nós vamos passar por uma conversa que fica mais fácil, tá bom? Agora, então, vou voltar para a sala. Desculpe se eu me alonguei demais. Não, que isso, professor. Muito bom, agradeço novamente e parabenizo pela palestra. Eu vou passar a palavra, se alguém quiser fazer alguma intervenção, alguma pergunta, pode escrever no chat, mas pode falar também. Tá? A Cristiana já levantou a mão e a Isabel. Primeiro a gente passa para a Cristiana e depois acho que a Isabel. A Isabel se manifestou no chat, parabéns, excelente apresentação. A Fernanda também, obrigada pela apresentação, professor. Mas, Cristiana, então você pode perguntar, falar, enfim. Boa tarde, professor. Oi, Cristiana. Oi.
Eu não sou mais aluna do PEC, mas eu sou aluna de doutorado de um outro programa que eu consegui, inclusive, que eu assisti esses seminários aqui, né? E uma das gratas surpresas que eu estou tendo é com o senhor. Eu gostei muito da sua palestra, né? E me interesso muito sobre o assunto, né? Sobre a questão da afetividade, até porque eu trabalho com inclusão, e a inclusão a gente trabalha o tempo inteiro nessa perspectiva da afetividade, né? E aí Que o bom. senhor falou de aproximação de Vygotsky com Vallon, né? Tem o pessoal da teoria histórico-cultural, da parte mais histórico-cultural, que tem umas resistências de aproximações. Eu fico muito temerosa com as aproximações teóricas que a gente faz. Ainda mais quando a gente está começando as incursões, os estudos sobre determinados teóricos. Vygotsky é um desses teóricos que são assim, são maravilhosos, complexos, mas que a gente tem que ter muito cuidado com todas as aproximações. Aí eu queria perguntar para o senhor no sentido, né, que o senhor disse, Vallon e Vygotsky têm algumas aproximações. Aí eu queria que o senhor, de repente, trouxesse um pouquinho, desdobrasse um pouco mais isso, para que Legal. a gente pudesse buscar, caso isso fosse do nosso interesse. Olha, obrigado, Cristiana, pela questão. Aliás, eu queria dizer uma coisa para você. É crescente o número de pessoas de outras áreas que estão preocupadas e estão fazendo pesquisa no ensino da área, mas agora considerando a dimensão afetiva. Eu, na semana passada, eu fui banca de uma moça que é médica. Ela estudou questões ligadas ao curso de medicina dela e ela usou a base teórica vigotskiana e ela trabalhou também com a questão da afetividade, né, que eu acho que foi muito legal. Veja, Cristiana, eu defendo a aproximação de Vygotsky e Vallon. Obviamente que eu acho que não dá para a gente considerar que o Vallon ele faz parte do pensamento histórico-cultural, né? Porque tem diferenças, tal, mas o que aproxima Vallon e Vygotsky é a base de onde eles vão beber a água, entendeu? Aonde que eles se inspiram? Eles se inspiram no pensamento marxista. Ambos trabalham a partir Pronto, resolveu a questão. Você tem que Não, partir mas pode daí, falar. entendeu? Ambos trabalham com a ideia de que a consciência ela é constituída a partir da forma como o homem produz e distribui riqueza. Era o que o Marx dizia, entendeu? Quer dizer, o homem se constitui como um ser psicológico a partir das concretudes das condições sociais, né? É óbvio que o Vygotsky vai dar mais ênfase ao papel do outro, às relações sociais, que eu acho que tem tudo a ver. Agora, por que Vallon, para nós, é um autor importante? Porque, por questão de justiça, inclusive. O Vygotsky, embora ele reconheça que a afetividade ela é importante, Cristiane, ele não teve tempo suficiente para construir uma teoria completa, por exemplo, sobre desenvolvimento. Ele tem aquele famoso livro dele, Teoria das Emoções, mas que ele faz só crítica aos modelos tradicionais. Mas ele reconhece que o grande problema da psicologia é ter separado razão e emoção. Mas o Vallon não. O Vallon ele viveu muito tempo, então ele teve condições de construir uma concepção de desenvolvimento segundo a qual o desenvolvimento ele é explicado pela relação dialética entre inteligência, emoção e movimento. E essas três dimensões explicam a quarta dimensão, que é a pessoa. Então, a pessoa ela é, em cada momento da vida, o fruto das relações dialéticas que envolvem essas três funções. E o papel do meio é fundamental. Está entendendo, Cristiano? Eu acho que por aí que dá para a gente... Perfeitamente. Agora, vou contar mais fofoca ainda para você. O meu grupo, o grupo do afeto, é um grupo real. Ele é formado por
orientandos atuais e por ex-orientandos. Sabe esses caras que faz o doutorado e não consegue cortar o vínculo? Então, ele fica. E é óbvio, isso é ótimo. Então, o cara vai para outras universidades, mas ele continua participando do grupo. A gente tem estudado muito outros autores. Por exemplo, um autor que nós estudamos no semestre passado, já tínhamos estudado há 2 anos atrás, é o Spinoza. Para você poder entender o Vygotsky, você tem que estudar Spinoza. E Spinoza é difícil para danar, porque nós temos que arrumar interlocutor, mediadores que nos ajude a entender a ética do Spinoza. Mas é fantástica como as ideias vão se encaixando, entendeu? Obrigada, professor. Professor Guilherme conhece esse tipo de aluno que vai mais fica, né, professor? Vai mais fica, não sai do programa, é tipo assim. A gente tenta contribuir. Mas isso faz parte. Aliás, é uma coisa que eu sempre falo para os meus ex-orientandos. Nunca perca o pé com a universidade, mesmo que seja um pé assim, casual, entendeu? Mas... Não tem nem jeito de perder, professor, porque eu já estou dentro dela, não tem jeito. Legal. Eu sou funcionária da universidade, eu fiz PEC, aí estou lá no IBQM, estou em tudo quanto é lugar da universidade, mas muito obrigada, tá? Inclusive, eu vou buscar um pouco mais sobre Spinoza também. Cristiane, deixa eu dar uma dica para vocês. Vocês que são da Química, existe um grupo aqui na Federal do ABC, quem comanda lá é o professor Robson. Ele trabalha com ensino de Química, ele é da Federal, certo? E ele acabou de lançar um livro sobre a afetividade na área dele. E, inclusive, o meu grupo tem dois capítulos, entendeu? Vale a pena vocês. Você sabe o sobrenome, Sérgio? Você sabe o sobrenome dele? Eu vou pegar o livro. Peraí. Tá. Já volto, não vai embora. Depois eu quero o contato dele, professor, porque eu acho que eu vou sugerir lá no IBQM para ter uma. Eu te passo o e-mail dele. Tá? E aquela editora também, eu vou querer. Olha, o livro é esse aqui, ó. Aspectos afetivos e emocionais da prática educativa. O nome dele é Robson Macedo Novaes. Robson Novaes. E a história dele é essa. Ele é do ensino de Química, mas ele fez um curso aqui na PUC de São Paulo com um grupo também que aqui na PUC tem um grupo que só de Valon. Só Valon. E no grupo ele ficou sabendo que também tem um grupo da Unicamp, que somos nós. Tal. E aí ele resolveu fazer um seminário no ano passado, né? Legal, na área de Química. Eu fiquei assim, puxa, que legal, né? E foi um seminário de 1 semana. Ele convidou todo mundo que tem coisa a falar sobre afetividade. E esse seminário gerou esse livro aqui, pela editora CRV, certo? Mas, enfim, a CRV tem até e-books. Eu acho que eu tenho o e-book dele na minha... Pois é, mas vocês precisam... Eu tenho esse e-book. Perfeito. Vocês têm que entrar em contato com ele, porque ele é químico. Ele que vai conversar com vocês, legal, entendeu? Legal. Mas, deixa eu ver se tem mais alguém aqui. A Hanna também está dando os parabéns. A Verusca, excelente apresentação. Deixa eu ver se tem alguém mais com a mão levantada. A Raquel. Pode falar, Raquel. Deixa eu tentar ligar aqui. Acho que eu consigo. Oi. Bom, professor, excelente e nas reflexões, e assim, as minhas colegas podem me confirmar, né? Confirmar a minha fala, que veio bem a calhar nessa semana, né? Tanto na nossa aula de Vygotsky ontem, né, com o professor Joaquim, quanto na aula do nosso professor Guilherme, que está aqui presente também, de autorregulação, né? Nos assuntos, né? Parece até que foi combinado, foi muito interessante concluir assim, né? E aí, enquanto o senhor falava, né, eu tenho 20 anos de sala de aula e estou no mestrado agora, então para mim é um recomeço e bastante interessante. E eu fiquei pensando assim, no professor inesquecível. E eu fiquei
me perguntando quem não quer ser um professor inesquecível. Né, eu me coloquei no lado de agora, né, não do aluno. Quem não teve professor inesquecível, eu tive os meus professores inesquecíveis, e alguns inesquecíveis negativamente também, a gente sabe que existe também, né, e às vezes sem querer a gente é na vida das pessoas também, porque cada um tem momentos diferentes. Mas eu fiquei perguntando, quem não quer ser esse professor inesquecível? E se não é, por que não é? Porque a gente tem nossas desculpas, né? A gente dá aqui as nossas desculpas o tempo todo. A escola não permite, o sistema não permite, o sistema econômico, político é desigual, e aí nos leva a uma série de situações onde a gente tem que, né, incluir o nosso aluno também para que ele se defenda e sobreviva nesse sistema capitalista. Mas dentro de todas essas nossas... Eu vou usar a palavra desculpa porque eu não tenho outra. O que o senhor acha que é mais fundamental do professor que não é o professor inesquecível? Porque, assim, esse sistema não vai mudar num golpe só, numa hora só. Né? A gente conversava isso, né, o professor Guilherme falava. A gente é a favor de algumas políticas, mas a gente sabe que a sociedade não está pronta. Mas, assim, se a gente não fizer, ela não vai estar pronta nunca. Então, né, a gente entende que trabalhar com zona de desenvolvimento proximal é importante, entender, né, os saberes dos alunos é importante, mas a gente entende que alguns alunos não estão prontos para isso. Mas a gente também não está pronto, a gente tem que se aprofundar. Então, o que mais emperra essa nossa mudança real de ser o professor inesquecível? O que mais? Eu não sei se o senhor tem essa resposta. Eu vou deixar essa resposta aí para a nossa árvore de Natal, mas eu vou com ela para o final do ano. Raquel, se você tivesse no grupo do afeto, nós íamos agora pegar texto, planejar um estudo sobre isso, e aí movimentar todo o grupo, porque essa questão que você coloca é básica, Raquel, ela é central, entendeu? Eu sempre faço essa pergunta, eu acho que, mas talvez de forma, às vezes, diferente. Trabalhando no EA2, uma das coisas que mais me espantaram é por que você tem, sabe, aquele professor que é um famoso MS6 naquela área, blá, blá, blá. O cara dá um curso, dá até medo, entendeu? E às vezes, quando você vai conversar numa palestra, o cara reage mal, bananá, entendeu? Sabe, quer dizer, o que leva o cara a agir assim, né? Então, eu imaginei, como psicólogo, que as questões psicológicas ajudassem a entender. O cara tem uma personalidade já estruturada, rígida, entendeu? Que não muda nem a pau. Porque mudar não é fácil, né, Raquel? Só que mudar não é. Quer dizer, quem está acostumado a 30 anos dar aula daquele jeito e consegue aprovar a metade, ele acha que está muito bom, entendeu? Mas aí nós começamos a avançar na discussão do grupo do afeto internamente, e nós vimos que a psicologia só ela não dá essa resposta. Entendeu? E sabe aonde que nós fomos cair? Numa área que talvez vocês devem conhecer. Nós fomos cair na questão da ideologia. O que eu estou falando? Eu estou falando de que todo sistema econômico ele só existe se ele está assentado em crenças que eu vou chamar de ideologia. Todo sistema é assim, você sabe disso, né? Então, sistema econômico, seja ele capitalista, socialista, ele está centrado em ideias, em crenças, e que a maioria tem que aceitar, certo? Qual é o nosso sistema? É o sistema capitalista. Agora é o neocapitalista. E qual é a ideologia? É o liberalismo. Que ideologia é essa? Aí nós vamos começar a estudar o liberalismo. E aí a gente vê, bom, o liberalismo é aquela ideologia que na Revolução Francesa ela era revolucionária, ela derruba, portanto, a monarquia, e está no poder até hoje. E qual é a pedra angular do liberalismo? É a ideia do individualismo. O que é isso? O que é o conceito de individualismo? É a ideia de que os homens potencialmente são diferentes.
Portanto, se uns são mais que outros. Portanto, se uns são mais que outros, é de se esperar que aqueles que são mais ascendam em todas as áreas mais que outros. E é por aí que esse professor tradicional justifica, enfim, a sua prática, porque ele está centrado nessa coisa que está intrinsecamente presente na vida dele, porque não é só a escola, tudo passa, né? Quer dizer, o liberalismo está presente em tudo que a gente faz. Essa ideia de que tem níveis, tem pessoas superiores a outras. E aí, Raquel, a coisa é complicada, porque você está lidando com crença. E crença é aquilo que nos pega afetivamente. Entendeu? Não é lógico. Como é que você vai convencer esse cara que o negro não é inferior só porque ele é negro? Entendeu? O cara acha que é, porque ele passou a vida inteira achando que é. Então, assim, é óbvio que, tipo assim, mas não tem saída? Claro que tem saída. A saída é um processo, eu acho que a saída é via coletiva, né? Quer dizer, eu vejo na vida dos meus alunos, como o exercício do olhar crítico no coletivo é a grande saída para a gente avançar nas crenças, entendeu? Paulo Freire já apontava isso. Tem vários autores que apontam isso. Eu acho que o que o liberalismo conta é que as pessoas se isolem e que as pessoas fiquem reproduzindo as ideias que a gente sabe que são falsas, entendeu? É angustiante, porque nós estamos vivendo numa época em que hoje essa coisa está muito aguda, né? Mas, por outro lado, é um momento em que a gente está mais sensível a perceber as contradições que existem. Então, perceba, Raquel, os problemas que a gente vive na afetividade em sala de aula, a coisa é muito mais abrangente do que a gente imagina. Só que, se eu fosse aqui falar de ideologia, a gente tinha que ter um curso, a gente tem que parar assim, fazer um seminário, entendeu, sobre isso. E a não, ideia mas engraçado que a sua fala, professor, ela vem... eu não, de maneira nenhuma, me incomodo com isso, pelo contrário, eu acho muito interessante quando alguém me fala alguma coisa que eu falei diferente, eu pensei diferente, né? E aí, quando o senhor conclui aí, o senhor traz para mim, assim, vou deixar como resposta de alguma maneira, né? É que a gente tem que agir, mas tem que agir coletivamente. Engraçado que no seminário de sexta-feira retrasada, eu fiz a mesma pergunta, porque eu sou uma cidadã desse tempo, eu também tenho as minhas individualidades sobre poluição de água e perguntei para a professora se tinha alguma ação individual que a gente pudesse fazer na nossa casa para proteger a nossa família. E ela disse exatamente o que o senhor falou, né? De um outro assunto, mas ela disse tem, mas não é eficaz. A questão é coletiva. E eu acho que é isso aí. É coletiva em vários aspectos, né? A minha linha de pesquisa é química ambiental, e a gente também está discutindo com a professora Jussara exatamente isso. A questão de sermos primatas que andamos em bando, né? E que esse sistema capitalista político nos leva a pensar como indivíduos, e que não dá para a gente se desconectar dos biomas, não dá para se desconectar do planeta, né? Da natureza. Então, se a gente olhar só para o nicho e não entender que o nicho humano, né? O nicho do homem, né? Da humanidade é o planeta, a gente não vai chegar a uma resolução ambiental. Então, tudo se completa. Eu quero agradecer muito as suas palavras. Que bom. Agora, viu, Raquel e colegas, né? A pesquisa do grupo do afeto me ajudou muito a avançar no seguinte sentido. A gente está muito preocupado em formar o aluno crítico, tal, sabe? Todo mundo fala isso, né? Assim, vendo a prática do professor inesquecível, eu fui identificar que existem decisões que um professor toma que, se ele não pensar direito, ele não vai conseguir formar o aluno crítico. Então, ele pode até ter uma conversa avançada, mas uma prática conservadora. Então, por exemplo, a definição de objetivos,
a preocupação de você conhecer o que o aluno já conhece sobre aquela área nova para poder começar o processo com aquele aluno, como é que se organiza os conteúdos, que tipo de atividade concreta você vai planejar em sala de aula. E, olha, sabe qual é o grande termômetro para mim? É a forma de avaliação. Entendeu? Se nós temos ainda professores que estão usando aquela forma de avaliação tradicional, que acaba sendo um instrumento contra o aluno, olha, a coisa é muito complicada. E eu sei que isso não é fácil mudar, porque a própria instituição exige que, no final do mês, você dê a nota. Tudo bem, mas tem que pensar numa forma de que essa nota seja não uma nota que fruto do sofrimento. Sérgio, só entrando nessa conversa, porque a gente falou muito sobre isso na aula de ontem, né, sobre a questão da avaliação, né, como sendo, às vezes, por um lado, uma arma do professor, né, para, sei lá, manter a disciplina, para fazer que o aluno estude, enfim. E é uma coisa absolutamente traumática, né? A importância de você, do aluno construir, né, a percepção de autoeficácia. Isso é importantíssimo. O sujeito vem dar uma prova, e ainda a gente estava falando, inclusive, sobre a questão dos pequenininhos, né, do Fundamental 1, das séries iniciais. Reprovação nas séries iniciais, isso eu acho um absurdo. Mas por que isso ocorre, né? A questão da avaliação. A gente teve um papo grande na aula de ontem sobre isso, e você acrescentou bastante coisa também. Olha, eu queria dizer para vocês que eu não sou contra a avaliação, eu acho que a avaliação é fundamental. Sim. Mas a avaliação é um instrumento que tem que ser usado a favor do aluno, não contra, entendeu? Isso é absolutamente fundamental. É uma outra visão, é uma outra concepção. Agora, é outro negócio. Quem é que me ajudou a entender a questão da avaliação? Foi um autor brasileiro chamado Lucchesi. Vocês devem ter ouvido falar dele. E o que o Lucchesi fala? Ele fala assim, olha, para você poder mudar toda a concepção tradicional, você tem que rever a sua visão de mundo. Você tem que superar essa visão liberal que a gente tem. É isso, entendeu? Ele tem razão, ele tem razão. Porque, enfim, eu não sei como é que os alunos estão reagindo. Está todo mundo com carinha fechada. Queria tanto ouvir que alguns deles falassem um pouco. Mesmo vão falar, né, o Guilherme? Vamos ver se tem mais alguém que queira se pronunciar. Porque são todos professores, né? Então, experiências com as relações ensino-aprendizagem, essas relações afetivas, acho que todo mundo deve ter experiência para compartilhar. Enfim, eu sei que não é fácil se expor assim. Mas quem quiser comentar, gente, fica à vontade. Aqui não vale nota, não vale nada. Isso. Só vale aqui a vontade de construir conhecimento, entendeu? A Cristiana pediu o seu contato, professor. Pode ser por e-mail. Eu posso passar o seu e-mail para ela? Pode passar, quem quiser. Então, quer alguma orientação com relação ao estudo? Porque ela está fazendo doutorado, né? Ela fez mestrado conosco e está fazendo doutorado fora, mas ela está sempre aí, está sempre participando das reuniões, das disciplinas, enfim, seminários. Isso é bom demais. Sim. Bom, deixa eu ver se a gente não tem mais questões, já está. Que horas são? Já são 16h40 já. Que eu gostaria, né, de agradecer mais uma vez, de coração mesmo, e parabenizar pela palestra, né? Eu acho que a gente, enfim, ganhamos muito com a sua experiência, professor. E quem sabe, numa próxima vez também, a gente poder contar com a sua experiência, com o seu conhecimento, para compartilhar conosco. Legal. Certo? Muito obrigado, então. Legal. Então, eu queria agradecer, viu, Guilherme, o convite que você fez. Eu acho legal esse tipo de contato, para mim, é um contato que sempre que eu posso, para mim, ele é prioritário. Eu acho que realmente isso é que
importante, e eu estou aqui à disposição, vocês sabem aonde me achar, tá bom? Sérgio, muito obrigado mais uma vez, então.